Capítulo 762-761 Fim do treinamento. Na terceira rodada do torneio, embora os adversários fossem um pouco mais fortes do que nas duas rodadas anteriores, Caim havia feito progressos significativos. Mais uma vez, ele usou Swampert como seu Pokémon principal na batalha. Seu oponente evidentemente havia pesquisado Caim a fundo, sabendo que Caim era um líder de ginásio especializado em Pokémon do tipo Água. Com base em batalhas anteriores, eles também presumiram que Caim usaria Pokémon do tipo Água novamente, já que ele havia enviado Swampert e Poliwhirl anteriormente. Portanto, o rival preparou dois Pokémon do tipo Gama para a batalha. Contudo, por mais que tivessem planejado sua estratégia, não previram que, em apenas uma semana, Caim conseguiria levar Swampert ao nível avançado. Além disso, Caim havia treinado Swampert para enfrentar oponentes de níveis superiores ao seu, derrotando-os com técnicas avançadas e estratégias refinadas. Apesar da desvantagem de tipo, as habilidades e a experiência de Swampert tornaram a derrota desses dois Pokémon relativamente fácil. Os movimentos combinados de Swampert agora eram mais fluidos e eficazes, demonstrando controle absoluto na batalha. Assim, a terceira rodada terminou rapidamente com a vitória de Caim. Após essa batalha, em vez de retornar à mansão alugada nos arredores de Eatomy City com Steven e os outros, Caim decidiu continuar explorando a misteriosa ilha no Lago Verite. Usando o movimento teleporte de Zolkin, Caim retornou à ilha. Lá, a força dos Pokémon selvagens o obrigou a prosseguir lentamente. Às vezes, um único encontro com um Pokémon poderoso podia durar horas, limitando significativamente a área que ele podia explorar em um dia. Ocasionalmente, nem se tratava de um Pokémon solitário, e enfrentar um pequeno grupo tornava a retirada a única opção viável. Aprendendo com sua experiência anterior, Caim decidiu se preparar melhor para esta expedição. Ele levou consigo uma mochila grande com roupas extras, medicamentos e alimentos comprimidos. Usando o movimento teleporte de Slowking, ele deixou esses suprimentos em um esconderijo seguro dentro do oco de uma árvore que haviam encontrado anteriormente. Isso lhe permitiu garantir pelo menos o básico e um refúgio seguro enquanto continuava sua exploração. Partindo desse ponto, Caim começou a mapear a ilha em detalhes, explorando em várias direções. Felizmente, não havia grandes colônias de Pokémon extremamente fortes, a maioria parecia agir sozinha. Mesmo quando apareciam em grupos, raramente ultrapassavam 3 Pokémon juntos. Parecia que a própria ilha impunha um limite natural ao tamanho dos grupos de Pokémon. Caim prosseguiu com paciência e cautela, estabelecendo um ritmo constante. Essa ilha misteriosa não tinha limite de tempo nem interferência de outros treinadores, permitindo que ele treinasse e explorasse no seu próprio ritmo. No entanto, também representava um desafio constante, já que os Pokémon da ilha eram incrivelmente fortes, mantendo-o em alerta máximo o tempo todo. O progresso nos movimentos e níveis de seus Pokémon era notável, mas o tempo estava se esgotando. Karin sabia que só poderia aproveitar essa oportunidade de treinamento até que os 128 finalistas do torneio fossem definidos. Assim que as fases eliminatórias mais avançadas começassem, ele teria que se concentrar exclusivamente no torneio. Uma semana depois, Caim deixou brevemente a ilha para participar da quarta e quinta rodadas do torneio, retornando à ilha imediatamente em seguida. Durante esse tempo, ele mal conseguiu explorar um quarto do território da ilha, apesar de ter acelerado o ritmo com as melhorias nas habilidades de Zolkin e dos outros Pokémon. Apesar do progresso, Caim ainda não havia descoberto qual era o objetivo final do Zunou na ilha, nem o que esperavam que ele fizesse. Contudo, quando o torneio chegou à fase dos 128 melhores, Caim não teve escolha a não ser deixar a ilha temporariamente para se concentrar na competição. Nas rodadas preliminares, quase todos os treinadores selecionados como cabeças de chave conseguiram avançar, com exceção de alguns azarados que se enfrentaram muito cedo. Além desses treinadores selecionados, havia também um número considerável de treinadores que, embora não tivessem o apoio oficial de suas regiões, se destacaram por seu talento e determinação. No entanto, Caim sabia que, entre esses participantes, sempre existia a possibilidade de alguns serem membros infiltrados de organizações clandestinas. Esses infiltrados, geralmente de grupos pequenos ou médios, tentavam se destacar no torneio para obter reconhecimento das ligas regionais e se estabelecer na elite. Apesar dessas tentativas, Caim estava confiante de que as alianças das principais regiões, agora mais determinadas do que nunca a manter a estabilidade, acabariam por identificar e eliminar esses infiltrados. Finalmente, Caim deixou a ilha e retornou a Eatomy City com uma aparência impecável, vestindo um novo uniforme de investigador da Liga. Com a ajuda de Zolkin, ele chegou bem a tempo para o início das eliminatórias finais.
Quando Caim entrou na sala reservada para os representantes da Liga OEM, todos os outros já estavam presentes. Os 10 treinadores selecionados como representantes de OEM conseguiram avançar sem exceção, o que provou que as designações aleatórias dos confrontos não eram tão aleatórias assim. Entre os presentes estava o mentor de Caim, Matsuda Takashi, que também era o líder da equipe. Caim sabia o quanto seu mentor o havia apoiado, chegando a se envolver nos assuntos políticos e estratégicos da liga, algo que ele próprio geralmente evitava. A gratidão e o respeito de Caim por seu mentor eram profundos. Você chegou na hora certa. Se tivesse se atrasado, teria sido desclassificado, mesmo sendo um dos selecionados, disse o idoso Matsuda, com uma mistura de reprovação e afeto. Caim, aliviado, mas um pouco desconfortável, respondeu: houve um pequeno atraso no caminho. A propósito, mestre, o que o traz aqui? Não estava ocupado com sua pesquisa. O idoso Matsuda, sem esconder seu orgulho, olhou para seu aluno com um olhar severo, porém afetuoso. Caim sabia que tudo o que havia conquistado até então se devia, em grande parte, ao apoio incondicional de seu mentor. Por isso, estava determinado a não decepcioná-lo nem no torneio, nem em seu futuro como treinador e líder. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 763-762, o fim da rodada de 64. Caim cumprimentou discretamente Steven e Phoebe, que estavam sentados confortavelmente no sofá, e então se posicionou ao lado do velho Matsuda, observando pela janela a tela gigante que exibia as designações de batalha. A rodada dos 128 melhores passou a adotar um formato com limite de 3 Pokémon por treinador. Diferentemente das rodadas anteriores, em que várias batalhas ocorriam simultaneamente em diversos campos, agora haveria apenas 2 campos de batalha ativos. Além disso, estes estariam separados por uma distância considerável para evitar interferências entre eles. O novo formato permitiu que os espectadores observassem as batalhas mais de perto. Essa maior exposição na mídia era um sonho para muitos treinadores, que almejavam reconhecimento público e atenção em massa. Foi o primeiro passo rumo à fama e uma oportunidade única em suas carreiras. Apenas mais uma vitória os separava da classificação entre os 64 melhores. A partir dessa fase, os treinadores receberiam recompensas da liga e um certificado oficial com sua posição no torneio. Este certificado era um recurso fundamental para aqueles que buscavam um futuro mais promissor. Conquistar uma posição de destaque em um evento organizado pelas 5 principais regiões do mundo poderia abrir inúmeras portas, independentemente da área que desejassem seguir. Portanto, os treinadores que haviam chegado até ali estavam começando a dar tudo de si. Cain rapidamente encontrou seu lugar nos confrontos. Seu oponente não era um dos treinadores favoritos. Em poucos minutos, o sistema de torneio concluiu todas as tarefas de batalha. O véu Matsuda franziu a testa. Embora nem Caim nem Steven, ambos favoritos da região de Oem, enfrentariam outros favoritos de regiões diferentes. Um dos 10 representantes de Oem infelizmente havia sorteado como um rival desse calibre. Conforme o torneio avançava, situações como essa se tornariam mais comuns. No fim, o torneio começava a mostrar seu verdadeiro nível. Na rodada de 128, apenas 64 batalhas foram necessárias para determinar quem avançaria para a próxima fase. Com 2 campos funcionando simultaneamente, todo o processo pôde ser concluído em, no máximo, 2 dias. Após um dia de descanso, as batalhas entre os 64 melhores começariam. Com os confrontos definidos, Caim sentou-se no sofá ao lado do véu Matsuda. As batalhas seriam transmitidas pela televisão na sala de estar quando chegasse a hora de cada representante de Oen competir. Embora um deles fosse enfrentar um favorito de outra região, Caim não se preocupou muito, pois não era alguém com quem ele tivesse muita ligação. Steven, Phoebe e Wallace se aproximaram e sentaram-se ao lado de Caim, formando um pequeno grupo no salão reservado aos participantes. Ficou claro que os 4 haviam se estabelecido como os treinadores mais fortes do local. Seu nível os diferenciava, e os outros percebiam isso, tornando difícil para qualquer um tentar entrar em seu círculo. Os 3 olharam para Caim com uma mistura de reprovação e resignação. Embora estivessem hospedados juntos na mansão alugada nos arredores de Atom City, Caim só havia passado alguns dias com eles antes de partir sozinho. Enquanto Caim se concentrava em seu próprio treinamento, eles lidavam com dificuldades diárias, como não saber cozinhar ou não querer contratar ajuda por medo de revelar suas estratégias de treinamento. Percebendo os olhares acusadores, Caim sorriu sem jeito e prometeu não desaparecer daquela forma novamente.
Ele sabia que, conforme o torneio avançasse, as batalhas se tornariam mais frequentes e ele não teria tempo para expedições. Essa promessa acalmou seus amigos, e eles finalmente pararam de oá-lo com tanto ressentimento. Quando as batalhas começaram, Steven foi o primeiro a competir. Seu oponente não representou um grande desafio, Steven venceu rapidamente, usando apenas seus Karmori. Em seguida, foi a vez de Wallace, e ele decidiu treinar seus Pokémon trocando-os durante a batalha, permitindo que tanto os Tami quanto Luvidis participassem. Finalmente chegou a vez de Caim. Seu oponente era um treinador da região de Kalos, que havia conquistado 8 insígnias e superado inúmeras batalhas para chegar a essa fase. Embora tenha se mostrado competente, Cain era amplamente reconhecido como um dos melhores treinadores de OM. Mesmo sabendo que tinha poucas chances de vencer, o treinador de Kalos demonstrou um intenso desejo de competir. Inicialmente, Caim planejava usar Swampert, mas percebendo a paixão de seu oponente, mudou de ideia e escolheu Dapion. Este Pokémon, conhecido por sua natureza combativa, era uma escolha apropriada para homenagear a determinação de seu rival. Embora a batalha tenha sido unilateral, a energia de Dapion foi reconhecida tanto pelos espectadores quanto pelo oponente de Caim. Graças ao treinamento intensivo na Ilha Misteriosa, Dapion alcançou o nível 53, tornando-se um Pokémon de nível quase elite. Embora seu progresso em termos de nível tenha diminuído nos últimos dias, seu domínio das técnicas de combate melhorou significativamente. Caim dedicou tempo a aperfeiçoar as habilidades de seus Pokémon, garantindo que seus fundamentos fossem sólidos e que pudessem superar qualquer desvantagem que surgisse em batalha. Com essa vitória, Caim sentiu uma confiança renovada em suas chances de chegar aos 8 melhores, contanto que não enfrentasse adversários muito fortes. Mesmo com o sistema ainda em modo de repouso, sua determinação permaneceu inabalável. A última a participar foi Fueder, cuja batalha ocorreu à tarde. Sua apresentação marcou o fim do dia e as quatro retornaram juntas para a mansão nos arredores da cidade. Para compensar o tempo em que estivera ausente, Caim preparou um jantar requintado para todos. Após uma animada conversa à mesa, cada um deles recolheu-se aos seus aposentos, satisfeito e pronto para enfrentar os desafios que os aguardavam no torneio. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 764 763 Brissen e Betty. Quando a rodada com 128 competidores terminou e o número caiu para 64, as batalhas começaram a se intensificar. Muitos dos treinadores mais renomados de diversas regiões estavam prestes a se enfrentar, e nesses confrontos o fator sorte desempenharia um papel decisivo. Haveria apenas 2 dias de descanso antes da próxima rodada, e Caim decidiu honrar a promessa que havia feito a Steven e aos outros de não se afastar muito durante esse período. O que surpreendeu seus companheiros foi perceber que, mesmo no treinamento diário, era evidente que os Pokémon de Caim haviam feito progressos consideráveis em força e habilidades. Eles olharam para Caim com uma mistura de admiração e suspeita, como se ele estivesse escondendo algum segredo para melhorar tão rapidamente. A ideia de enfrentar Caim no torneio tornou-se ainda mais indesejável para todos eles. Tanto Steven quanto os outros reconheceram que derrotá-los seria uma tarefa extremamente difícil. Até mesmo Steven admitiu para si mesmo que, se eles se enfrentassem, as chances seriam iguais. Dito isso, todos os participantes, incluindo Caim, mantiveram suas melhores estratégias e Pokémon como trunfos, reservados para os momentos mais críticos. Finalmente, a fase de 64 avos de final foi concluída. Embora Caim não tenha enfrentado nenhum outro treinador que fosse cabeça de chave favorito, seu oponente provou ser um treinador de nível avançado. Ainda assim, ele não representou um desafio significativo para Caim, que conseguiu avançar com pouco esforço. A partir dessa fase, as regras do torneio mudaram. Da fase de quinta e 2 avos de final em diante, as partidas passariam a ocorrer no mesmo dia, sem intervalo entre elas. Essa modificação teve como objetivo avaliar a capacidade dos treinadores de gerenciar a resistência e a energia de seus Pokémon em situações de combate prolongadas. Os treinadores tiveram que ser especialmente estratégicos ao escolher quando e em quais datas usar seus Pokémon mais fortes. Essa mudança gerou mais incerteza e expectativa entre os participantes e o público. Na primeira batalha entre os 32 melhores, Caim finalmente enfrentou um treinador notável de outra região. Era Bissem, um participante da cidade de Sivus, na região de Unovo. Caim tinha uma vaga lembrança dele. No futuro, Bissem se tornaria o líder de ginásio de Sivus City, especializado em Pokémon do tipo Gelo. No entanto, além de ser treinador, Bissem também era conhecido como ator,
usando torneios para aumentar sua popularidade antes de construir uma carreira no mundo do entretenimento. Bissen representava um grupo específico de participantes nesses eventos, aqueles que competiam não apenas pelos prêmios, mas também pelo reconhecimento público que esses torneios proporcionavam. Embora sua motivação não fosse puramente materialista, já que não lhe faltaria dinheiro como futuro líder de ginásio, ele era movido por sua paixão tanto pela atuação quanto pelas batalhas Pokémon. Os dois treinadores caminharam em direção ao estádio principal, um local imponente reservado para os jogos mais importantes do torneio. Os telões gigantes suspensos acima do campo exibiam os rostos e informações importantes dos dois competidores, bem como o número de Pokémon disponíveis e aqueles já em batalha. Tudo isso foi planejado para dar ao público uma visão clara do progresso e da estratégia de cada batalha. Do outro lado do campo, Caim observava Blitzen. Ele vestia uma roupa azul chamativa e tinha uma faixa em volta dos olhos, o que lhe dava uma aparência de ninja. Embora já tivessem se cruzado antes nas instalações do torneio, nunca haviam conversado. Blitzen sabia de antemão que seu oponente seria Caim, e essa certeza conferia um peso evidente à sua expressão. Ele aspirava a chegar ao top 16, pois tal conquista superava em prestígio até mesmo a classificação entre os 4 primeiros de um torneio regional. No entanto, enfrentar o segundo melhor treinador da região de Oen nesta fase complicou suas aspirações. Apesar da incerteza, Bissen decidiu enfrentar a batalha com a determinação de provar sua força ao mundo e melhorar suas chances na indústria do entretenimento. Quando o juiz deu início à batalha, ambos os treinadores lançaram suas Pokébolas no campo. Ain enviou seu Swampert, cujo nível havia chegado a 45 após treinamento rigoroso. Swampert havia progredido tão rapidamente que Caim teve que dedicar tempo extra para estabilizar as consequências de seu crescimento acelerado. Por outro lado, Bissen liberou seu Beatic, um Pokémon do tipo gelo nativo de Unova. Esse Beatic não era apenas um membro fundamental da equipe de Bissen, mas também um fator crucial em sua futura carreira como líder de ginásio. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Beatic azul claro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 49. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco gelo. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco manto de neve. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco avalanche, soco de gelo, corte noturno, conversa durante o sono. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco impacto de gelo, fio absoluto, golpe poderoso, superpoder, jato d'água, cosnar, neve em pó, esperar, vento gelato, brincadeira de bondade, golpes furiosos, salmoura, resistência, arrogância, corte, flagelo, descanso, nevasca. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco pulso d'água, ronco chute baixo, corte na garganta. Asterisco asterisco movimentos de TM asterisco asterisco protect, Isibeon, Shadow Claw, Giga Impact, Stone Edge, Frost Breath. Por ser um Pokémon do tipo gelo puro, Beatic não apresentava as fraquezas óbvias de um Pokémon de tipo duplo, tornando uma ótima escolha para iniciar a batalha. Entretanto, Caim escolheu o Swampert precisamente por sua resistência natural, confiante de que Bissen não teria nenhum Pokémon do tipo grama, a única grande fraqueza de Swampert. A plateia estava na ponta da cadeira quando a batalha começou. Ficou claro que aquela não seria uma batalha comum. Caim, com um ar determinado, tomou a iniciativa. Vamos lá, Swampert. Mostre a eles tudo o que você aprendeu. Martelo da Terra. A atmosfera no estádio ficou carregada de tensão quando o ataque de Swampert fez o campo tremer. Pela primeira vez no torneio, Caim começou a revelar a verdadeira extensão de seu poder, deixando claro que estava disposto a lutar até o fim para chegar ao topo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 765-764, Valheim. A batalha começou sem preâmbulos, direta e sem rodeios. Ao comando de Caim, Swampert ativou suas patas traseiras e saltou direto para o ataque. Sendo um Pokémon cuja força nas patas traseiras supera até mesmo a das dianteiras, seu poder não deve ser subestimado. As patas traseiras são incrivelmente fortes, então por que as dianteiras seriam menos poderosas? Claro que não são. Swampert rapidamente reduziu a distância para Beatic, aproximando-se em instantes. Beatic, raio de gelo. A ordem de Bissen veio logo após a de Caim. Com os olhos fixos no Swampert que se aproximava rapidamente, Beatic cruzou os braços em frente ao peito e abriu bem a boca. Um raio de luz azul e branca disparou em direção ao seu oponente.
O golpe martelo da terra que Swampert estava executando combinava dois golpes, o golpe do tipo terrestre terremoto e o golpe do tipo lutador braço de martelo. O golpe de martelo amplifica o poder do terremoto, enquanto as vibrações geradas por este reforçam o impacto do movimento de luta, criando um golpe devastador tanto de cima quanto de baixo simultaneamente. O raio de gelo de Beatic atingiu os braços de Swampert, mas Swampert, com o ar feroz, pareceu não sentir dor alguma com o ataque. Sua velocidade permaneceu constante e a execução do golpe continuou sem interrupção. Durante seu treinamento na misteriosa ilha, Swampert enfrentou oponentes muito mais fortes que Beatic. Ele passou de ser incapaz de resistir a um único golpe a suportar vários ataques antes de ser derrotado. Sua resistência melhorou drasticamente. Embora o raio de gelo tenha causado danos significativos, não foi o suficiente para deter Swampert. Ao ver o ar desafiador de Swampert, Bison soube que a situação não estava nada boa. Ele gritou apressadamente: Beatic, gás sombria. Use toda a sua força para bloquear. Cã. Uma nuvem de poeira seguiu com o impacto. O campo de batalha, composto principalmente de rochas, não oferecia nenhuma vantagem específica para nenhum dos Pokémon. Beatic usou suas enormes garras brancas em frente ao peito, bloqueando o ataque com toda a sua força enquanto o braço de Swampert descia como um martelo sob as garras cruzadas de Beatic. O solo ao redor de Beatic, devido à sua posição central, achou. Parecia que ambos os Pokémon tinham forças equivalentes. No entanto, um detalhe revelou a diferença. As patas traseiras de Beatic afundaram no chão sob a pressão do ataque, enquanto Swampert permaneceu de pé. Além disso, Beatic usou ambas as garras para bloquear um dos braços do oponente. Embora o atacante geralmente tenha uma ligeira vantagem em tais confrontos, ficou claro que Swampert superava Beatic em força bruta. Swampert, terremoto. E depois, martelo terrestre. E Tolkien, entusiasmado. Como Beatic estava parcialmente enterrado no solo, seus movimentos evasivos eram limitados. O ataque terremoto, combinado com suas patas presas, poderia nocauteá-lo. Lissem, atônito com a cena, não conseguia acreditar no que estava vendo. Afinal, Beatic era um urso e um urso não deveria ser fisicamente superado. Swampert, com 1,8 metros de altura, parecia tão alto quanto Beatic, que tinha 2,6 metros, devido à profundidade em que este último estava enterrado no solo. Beatic mostrou sinais de dor, mas suportou o ataque com determinação. Enquanto isso, Swampert, com um sorriso desafiador, ignorou os ferimentos em seus braços congelados. Apoiando uma das mãos em Beatic, Swampert ergueu uma perna e a golpeou contra o chão com toda a sua força. A energia amarelada do tipo terra concentrou-se em seus membros. Beatic, proteja-se. Depois use lâmina de pedra. Assim que o pé de Swampert tocou o chão, uma fina camada de energia verde envolveu Beatic, bloqueando o movimento terremoto. No entanto, Swampert ainda tinha um braço livre. Outro golpe do martelo terrestre desceu com força. Embora Beatic tenha conseguido evitar o dano do ataque terremoto, mal teve tempo de reagir antes que o braço de Swampert o atingisse mais uma vez. O impacto levantou uma nova nuvem de poeira. As rachaduras no solo ficaram mais visíveis e metade do corpo de Beatic agora estava enterrada na terra. Embora Beatic tenha conseguido executar o ataque de pedra, causando dano considerável a Swampert, este resistiu ao ataque graças à sua dupla resistência a golpes do tipo pedra. Swampert, use água turva e finalize. Pântano. Swampert rugiu, invocando uma torrente de água lamacenta que engolfou Beatic. Seu pelo branco ficou manchado e ele finalmente perdeu a consciência. Ao ver seu Pokémon derrotado, Blissey suspirou e recolheu Beatic para dentro da Pokébola. Volte, Beatic. Você se saiu bem, disse ele com voz calma, embora visivelmente preocupado. Pântano. Swampert, ao ver que seu oponente havia sido chamado de volta, bateu no peito com uma das mãos, soltando um rugido que ecoou por todo o estádio. Desde sua primeira batalha, Swampert passou a desfrutar da atenção e dos aplausos da multidão. Esse reconhecimento alimentou sua determinação. A multidão adorou. Seu estilo de luta poderoso e implacável o destacou. Bissem, com um semblante sombrio, hesitou por um momento antes de lançar outra Pokébola. A claridade mediu um Pokémon azul com anéis brancos ao redor do pescoço e uma impressionante juba branca no rosto. Suas longas presas e a poderosa cauda em forma de leque o tornavam inconfundível, o Alheim. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco o Alheim azul claro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 50. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco gelo mais água. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco Godora Space.
Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos do ovo asterisco asterisco esporte aquático, anel aquático, colamento, conversa durante o sono. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco presa de gelo, arrogância, triturar, enrolar defensivamente, neve em pó, rosnar, pistola d'água, bis, bola de gelo, salmoura, raio aurora, golpe corporal, descansar, ronco, granizo, nevasca. Asterisco asterisco movimentos aprendidos asterisco asterisco pulso d'água, cauda de ferro, cauda aquática, vento gelado. Asterisco asterisco movimentos teme asterisco asterisco protect, Isibeon, Eaquaque, Fulgibrat, Giga Impact. Jitualheim era claramente um dos trunfos de Bisen. Embora Swampert tivesse se mostrado formidável, estava ferido e não seria páreo para um Pokémon de nível 50 em seu auge. Ain sabia que não seria uma batalha fácil, especialmente com vários dias consecutivos de lutas ainda pela frente. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 766-765. Devo dar o nome oficial ao tipo fada. Plot de Swampert. Você se saiu muito bem. Caim pegou a Pokébola de Swampert e a devolveu. Então, Caim pegou outra Pokébola de seu cinto. Ele exibiu um sorriso peculiar. Não esperava que você tivesse que sair tão cedo. Caim olhou para a Pokébola em sua mão enquanto falava. Ele então segurou a Pokébola à sua frente e, em tom muito baixo, disse algo que somente ele e o Pokémon dentro dela podiam ouvir. Ao entrar em campo, use camuflagem imediatamente para mudar seu tipo para grama. De fato, a Pokébola que Caim havia retirado continha Florges, que recentemente havia alcançado um nível quase de elite na Ilha Misteriosa, chegando ao nível 51. Vai Florges. Então, com um leve comando, ele lançou a Pokébola no campo. No estádio do torneio de Sinnoh, as pessoas no camarote VIP da região de Kalos imediatamente se levantaram com expressões de espanto ao ouvirem o nome. Florges. Não é um Pokémon de Kalos. Não foi tanto o fato de verem alguém de outra região com um Pokémon de Kalos que os surpreendeu, mas sim este Pokémon em específico, Florges. Devemos lembrar que Kalos só começou a acessar sistematicamente o conhecimento sobre Pokémon depois de se juntar à Liga. Graças aos dados fornecidos pela Liga, os moradores locais descobriram que alguns Pokémon podiam evoluir usando pedras evolutivas. Após mais testes, confirmou-se que Florges era um desses Pokémon. Além disso, a Liga forneceu a Kalos um arquivo completo sobre os tipos de Pokémon. Após receberem essas informações, os habitantes de Kalos começaram a catalogar seus Pokémon locais, integrando os dados aos arquivos da Liga. No entanto, havia certos Pokémon de Kalos cujos tipos não podiam ser claramente identificados, nem pelos habitantes locais, nem por pesquisadores de outras regiões que haviam vindo a Kalos. Florges era um desses Pokémon. Durante muito tempo, houve debate sobre se deveria ser classificado como um tipo Gama ou outro tipo. Embora se assemelhasse a um Pokémon do tipo Gama, também apresentava diferenças significativas. Até hoje, vários Pokémon de Kalos não foram oficialmente registrados na Pokédex devido a essas ambiguidades. Por isso, quando Brisen viu Florges, ficou claramente perplexo. Que tipo de Pokémon é esse? Apesar de ter pesquisado sobre os Pokémon de Kalos devido à participação de treinadores dessa região no torneio, Brisen não encontrou nenhuma informação relacionada a Florges. É claro que Caim não gritou o nome de Florges apenas para causar impacto. Ele simplesmente queria que todos soubessem qual Pokémon era, facilitando o trabalho do comentarista. Florges cativar, depois bola de energia. Caim sorriu levemente ao dar a ordem. O movimento cativar de Florges estava sendo usado pela primeira vez no torneio. Ao ouvir a ordem, Florges assumiu uma pose sedutora e liberou um gás rosa em forma de coração na direção de Walrein. Por ser um Pokémon macho, Walrein foi imediatamente afetado pelo movimento de Florges, que reduziu consideravelmente seu ataque especial. A expressão de Bisen mudou drasticamente. Não importava o tipo de Florges, ele a trataria como um Pokémon do tipo Grama. Walrein, reaja e use Blizzard. Walrein, atordoado pelos efeitos de cativar, demorou a reagir às ordens de Bisen. Quando finalmente recobrou os sentidos, uma enorme bola de energia verde já estava atingindo seu rosto. Bom, mas isso não era tudo. Florges, tendo aprendido com o Gingar de Caim, continuou usando bola de energia em rápida sucessão, acertando repetidamente. Movimentos do tipo Grama são super eficazes contra Pokémon do tipo Água-Gelo, como o Alrein. Além disso, Florges usou camuflagem ao entrar em campo, mudando seu tipo para Grama, o que aumentou ainda mais o poder de seus ataques.
Fugido. Valheim, furioso, reuniu toda a energia do tipo gelo que pôde e lançou o ataque nevasca em Floges. Floges usou ar lacrimoso e lembre-se de desativar camuflagem. Aim, observando a nevasca se formar, deu outra ordem. Fortil. Floges soltou um gemido baixo enquanto demonstrava uma expressão extremamente vulnerável. Ao ver isso, Olim parou por um instante, como se estivesse em dúvida se era correto atacar uma dama. Blissen bateu na testa, visivelmente frustrado. Os ataques físicos e especiais de Wahrein foram ainda mais reduzidos. Naquele instante, graças à camuflagem, Floges mudou seu tipo de volta para a fada pouco antes da nevasca atingir o local, evitando danos significativos. Use terreno gramado, depois nó de gama. Finalize com bola de energia. Valheim, raio de gelo. No entanto, após a redução em seus atributos, o alien mal conseguiu causar dano com o ataque raio de gelo. Enquanto isso, Floges usou o movimento terreno gramado, restaurando gradualmente sua saúde. Em seguida, usou o nó de grama, com as raízes prendendo o Alheim e limitando severamente sua mobilidade. Embora o dano causado por Gasknot não tenha sido significativo devido à falta de movimento de Alheim, o ponto crucial era que ele agora estava imobilizado. Floges continuou disparando bolas de energia uma após a outra, atacando implacavelmente. Alheim tentou um último ataque com Raio Aurora, mas não foi suficiente. Finalmente, foi derrotado. Embora tivesse perdido apenas sua capacidade de combate, sua expressão ao cair, com um leve sorriso, parecia mais satisfeita do que frustrada. Quando a nevasca passou, Floges, bela e radiante, ergueu-se majestosa na relva. O público irrompeu em aplausos, claramente cativado por sua elegância. Issem, resignado, recuou Alheim para sua Pokébola. Estava claro que sua derrota era inevitável. A primeira aparição de Floges em batalha foi um sucesso estrondoso. No camarote VIP de Kalos, os presentes olavam para Caim com espanto. Jamais imaginaram que alguém de fora de Kalos pudesse entender seus Pokémon melhor do que eles. Caim, com um sorriso no rosto, pensou. Talvez seja hora de apresentar oficialmente o tipo Fada. Devo dar o nome a ele primeiro. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 767-766 Jogadores de Kalos bloqueando o caminho. Apesar da derrota, Bissey não estava disposto a desistir sem tentar algo mais. Ele recorreu a mais um de seus trunfos, um Cryogonal, na esperança de mudar o rumo dos acontecimentos. Do ponto de vista dele, o principal motivo da derrota anterior de seu Alien era o fato de ser um Pokémon macho. Diante do charme irresistível de Floges, usando o movimento cativar, ele se tornou especialmente vulnerável. Desta vez, porém, ele enviou um Cryogonal recém-evoluído, que atingiu um status quase de elite, para tentar a sorte. Contudo, o resultado foi o mesmo. Embora Cryogonal tenha resistido por mais tempo que o Alien devido à sua natureza defensiva, ele também acabou sucumbindo. Isso porque, além de suas impressionantes capacidades ofensivas, Floges também possuía notáveis habilidades de recuperação, tornando sua derrota apenas uma questão de tempo. Quando Bissing viu mais uma de suas cartas na manga Faar, percebeu que não tinha chance de derrotar Caim. Seu último Pokémon ainda estava de pé, mas Caim não havia perdido nenhum dos seus até então, e Floges, ainda na batalha, estava praticamente ileso graças às suas habilidades regenerativas, com apenas um leve desgaste de energia após 3 lutas. A frustração de Bissing era palpável. Floges parecia ser um Pokémon do tipo grama devido à grande eficácia de seus golpes desse tipo e ao seu domínio de movimentos como o terreno gramado. Contudo, os golpes do tipo gelo que deveriam ter sido eficazes não produziram o impacto esperado. Conforme a batalha prosseguia, Floges pareceu se adaptar melhor, demonstrando um desempenho cada vez mais brilhante. Em uma última tentativa, Bissing enviou o seu Dewgong, mas nem mesmo ele conseguiu resistir à formidável Floges, que o derrotou com precisão. Dewgong está fora de combate. Todos os Pokémon de Bissem, representante da cidade de Sivus na região de Unova, foram eliminados. Portanto, o vencedor é Caim, da cidade Foa, na região de Oem. Com este anúncio oficial do juiz, a vitória de Caim e sua classificação para as quartas de final foram confirmadas. Bissem, por outro lado, foi eliminado entre os 32 últimos competidores. A atuação de Floges foi particularmente impressionante, derrotando 3 oponentes seguidos. Se Caim tivesse decidido usá-la desde o início, provavelmente teria alcançado uma vitória ainda mais esmagadora, eliminando todos os 4 Pokémon de Bissem. No entanto, Caim optou por dar a Swampert algum tempo de batalha para ajudá-lo a se familiarizar mais com seus movimentos e superar as fraquezas decorrentes de seu rápido aumento de força.
Além disso, Caim não buscava humilhar Bissem ou a região de Unova, evitando assim uma vitória esmagadora. Permitir que Sonpet lutasse não era apenas uma estratégia para fortalecê-lo, mas também um gesto de consideração para com seu oponente. Se Caim tivesse derrotado todos os 4 Pokémon de Bissem, isso poderia ter criado tensões entre Oemo e Unova, o que seria prejudicial para ambas as regiões em futuras competições. Após a batalha, Caim caminhou até o centro do campo para apertar a mão de Bissem. Embora Bissem parecesse visivelmente desapontado, não demonstrava guardar rancor de Caim. Antes de ir embora, Bissem parabenizou Caim pela vitória e desejou-lhe boa sorte nas quartas de final. O torneio estava chegando ao seu clímax e, nessa fase, muitos competidores notáveis estavam sendo eliminados. Bissem era apenas um deles. No entanto, antes que Caim pudesse retornar à área de descanso de Oem, ele foi interceptado no corredor por um grupo de pessoas. Embora tecnicamente não estivessem bloqueando seu caminho, é evidente que estavam à sua espera. Na frente do grupo estava Dianta, a futura campeã da região de Kalos. Sua expressão parecia sugerir que ela preferiria estar em qualquer outro lugar, mas como líder do grupo, não tinha escolha a não ser comparecer. Do grupo emergiu um homem de jaleco branco, cabelos negros levemente ondulados e um sorriso amável. Ele era notavelmente atraente, do nível de alguém como Steven Stone. Olá, Caim. Estes são os representantes da região de Kalos. Meu nome é Sycamore e sou supervisor temporário deles, além de pesquisador Pokémon. Sycamore pareceu um pouco desconfortável ao falar, como se a situação fosse um tanto embaraçosa para ele. Ao ouvir a apresentação, Caim ergueu uma sobrancelha. Sycamore. Seria este o futuro professor Sycamore de Kalos, famoso por suas pesquisas sobre mega evolução? Embora parecesse jovem na época, era evidente que possuía grande talento e capacidade. Ain assentiu levemente com a cabeça e então voltou o celular para Dianta e os outros. Carlos havia enviado uma equipe de elite para esta competição, incluindo figuras como Dianta, a futura campeã, Gazna, a futura Elite 4 do tipo Dragão, Vixstrom, o futuro Elite 4 do tipo Aço, e Seabold, o futuro Elite 4 do tipo Água. Eles ainda não haviam competido, mas o sucesso nas rodadas finais dependeria em grande parte de sua habilidade e um pouco de sorte. O nível de competição neste torneio foi impressionante. Todas as regiões, com exceção de Kanto e Johto, enviaram equipes compostas por futuros campeões e membros de alto escalão. Se uma equipe criminosa conseguisse capturar todos os competidores presentes, a Liga Pokémon enfrentaria sérias dificuldades por décadas. Olá, Sycamore. Como posso ajudá-lo? Perguntou Caim calmamente, embora já tivesse uma ideia do porquê de o estarem procurando. No entanto, fazer a pergunta lhe dava uma vantagem, mantendo a iniciativa. Sycamore sorriu sem jeito, visivelmente constrangido. Para um pesquisador Pokémon de Kalos, admitir que precisava de ajuda com um Pokémon de sua própria região era claramente humilhante. Apesar de sua posição e prestígio, Sycamore se viu na situação desconfortável de ter que pedir ajuda. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 768 767. É tão difícil para nós. É o seguinte. Basicamente, temos algumas dúvidas sobre certos aspectos de Pokémon e gostaríamos de consultá-lo sobre elas. Não sei se seria possível você vir até nossa caixa por um instante para conversarmos, disse Sycamore. Para alguém da posição dele, usar expressões como consultá-lo demonstrava o quanto ele se importava pouco com formalidades. Isso melhorou imediatamente a impressão que Caim tinha dele. Após um breve momento de reflexão, Caim assentiu e disse: Muito bem, mas primeiro, vou informar meus companheiros para que não pensem que desapareci novamente. Caim era conhecido por desaparecer após as batalhas. Ele não queria que Steven e os outros pensassem que ele tinha feito a mesma coisa de novo. Claro, é a coisa certa a fazer, respondeu Sycamore com um sorriso. Caim assentiu com a cabeça e dirigiu-se para a caixa da região de Oem. Quando Steven e os outros viram Caim entrar, prepararam-se para parabenizá-lo. Embora alguns na sala já tivessem sido eliminados, não se sentiram muito desanimados, pois sua habilidade só os havia permitido chegar aos 32 mil horas, assim como o Blissem. No entanto, ao verem mais pessoas atrás de Caim, todos se levantaram. O mentor de Caim, Matsuda Takashi, também estava presente na sala e reconheceu imediatamente Sycamore, sabendo que ele era de Kalos. Mestre Matsuda, desculpe interromper, disse Sycamore educadamente ao vê-lo. Embora representasse a região de Kalos, em termos de hierarquia, o véu Matsuda estava muito acima dele. Sycamore, em que posso ajudá-lo? Perguntou o véu Matsuda gentilmente, sem demonstrar qualquer superioridade. É simples.
Queríamos fazer algumas perguntas ao Caim sobre o Pokémon dele, Florges, que é de Kalos. Nós temos algumas dúvidas sobre certos aspectos e queríamos convidá-lo para o nosso lounge para discutirmos o assunto, explicou Sycamore, embora estivesse visivelmente desconfortável. O véu Matsuda ergueu uma sobrancelha, surpreso, e lançou um ar inquisitivo a Caim. Caim respondeu com um leve aceno de cabeça, indicando que não havia problema. O véu Matsuda confiava plenamente em seu aprendiz. Desde o início, Caim sempre soube lidar com as coisas de forma sensata. Nesse caso, você se importaria se eu também fosse ouvir? Perguntou o véu Matsuda. Eu também quero ir. Interrompeu Steven. Eu também vou. Acrescentou Phoebe. Eu também quero ouvir isso, concluiu Wallace. Sycamore levou a mão à testa, visivelmente resignado. Esse tipo de situação seria muito mais fácil se houvesse menos pessoas envolvidas, mas ele não podia fazer nada a respeito, afinal, eles precisavam da ajuda de Caim. Muito bem, obrigado pelo seu tempo, disse Sycamore com um suspiro de resignação. Assim, ele conduziu o grupo até o salão da região de Kalos. Seven aproximou-se de Caim e lançou-lhe um ar inquisitivo, seguido de perto por Phoebe e Wallace. Caim, com um leve sorriso, balançou a cabeça, assegurando-os que estava tudo bem. Com isso, os outros se sentiram aliviados. Eles sabiam que, entre eles, Caim era o que tinha menos apoio na liga, então estavam sempre atentos a qualquer possível pressão que ele pudesse sofrer. Com a influência da família Stoney de Steven, o apoio de Phoebe por parte do presidente da Liga e a família de Wallace, eles poderiam ajudar Caim, se necessário. Logo chegaram ao salão reservado aos participantes de Kalos. Lá dentro estavam outros competidores de Kalos que já haviam sido eliminados e aguardaram o término das rodadas dos 32.000 horas. Mesmo tendo pedido, eles precisavam ficar até o final do torneio para receber seus prêmios. Sycamore convidou os recém-chegados a se sentarem e pegou um caderno, pronto para anotar qualquer informação que Caim pudesse compartilhar sobre Flores. Caim, no entanto, estava em um dilema. Deveria mencionar o tipo fada. Se ele não dissesse isso agora, quando inevitavelmente viesse à tona mais tarde, poderiam acusá-lo de ocultar a informação deliberadamente. Claro, ele poderia alegar que só descobriu depois, mas a percepção das pessoas seria diferente. Por outro lado, revelar a existência do tipo fada agora poderia ter um impacto sísmico no mundo Pokémon. A inclusão de um novo tipo não apenas perturbaria a compreensão atual dos tipos, como também alteraria as relações de resistência e fraqueza entre eles. Isso poderia afetar profundamente os treinadores especializados em tipos específicos. Por exemplo, os treinadores de Pokémon do tipo dragão, que já enfrentam desafios significativos devido ao custo e à dificuldade de treinar esses Pokémon, contam com seu imenso poder e suas poucas fraquezas. Até então, apenas os golpes do tipo gelo e outros Pokémon do tipo dragão representavam uma ameaça real para eles. No entanto, com a chegada do tipo fada, tudo isso mudaria drasticamente. Após refletir por um momento enquanto todos o observavam, Caim tomou uma decisão. Ele falaria. Por que não? Revelar essa informação e traria reconhecimento e vantagens significativas dentro da liga. Contribuir para a descoberta de um novo tipo certamente lhe abriria muitas portas no futuro, mesmo que isso significasse competir por uma vaga na Elite 4 ou pelo título de campeão. Além disso, ele pensou no título que dariam. Asterisco asterisco o pai das fadas ponto asterisco asterisco. Nada mal. Com um sorriso, Caim começou, senhor. Sycamore e todos de Kalos, vocês querem saber qual é o tipo real de Florges, certo? Ou melhor, porque existem tantos Pokémon em Kalos cujos tipos não se encaixam totalmente nas classificações atuais da liga? Ao ouvir suas palavras, a mão de Sycamore tremeu e ele quase deixou cair a caneta. Claro. A caneta de Sycamore caiu no chão, mas ninguém se deu ao trabalho de pegá-la. O silêncio na sala era tão absoluto que se podia ouvir o zumbido de um mosquito. Surpreendentemente, os mais chocados não foram os participantes de Kalos, que já suspeitavam de algo, mas sim o mentor de Caim, Matsuda Takashi, e seus amigos. O rosto do véu Matsuda se contorceu, seu bigode tremeu e ele quase caiu da cadeira. Meu discípulo, causando alvoroço de novo, pensou ele. Asterisco asterisco é muito difícil ser mentor de um gênio ponto asterisco asterisco. Seven, Phoebe e Wallace compartilhavam desse sentimento. Asterisco asterisco é muito difícil ser amigo de um gênio ponto asterisco asterisco. Quando pensavam que tinham atingido seu potencial máximo, Caim encontrou novas maneiras de superá-los, deixando todos atônitos. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.
Capítulo 769-768. Além de dinheiro, não valo nada. Cara, tipo fada. A voz de Sycamore temeu ligeiramente. Um novo tipo. Após um instante, a voz de Sycamore começou a se acalmar. Sim, o tipo fada. Descobri que, entre os golpes que Flores pode aprender, muitos não estão registrados ou correspondem a nenhum tipo conhecido. Após realizar meus testes, confirmei que isso constitui um tipo completamente novo, pois reúne todas as características necessárias para ser considerado um tipo próprio, explicou Caim com uma expressão confiante. Essa confiança é compreensível. Esse tipo de pessoa acabaria sendo descoberto, Caim simplesmente acelerou o processo em alguns anos. Poderia falar sobre as características desse tipo? Perguntou Sycamore. Isso tocou num ponto crucial para qualquer pesquisa. Sycamore, percebendo o que acabara de dizer, reagiu rapidamente. Desculpe, fui precipitado. Sycamore então voltou o celular para o véu Matsuda. Naquele momento, o véu Matsuda acabara de se recuperar do choque. Imediatamente tentou parecer calmo, adotando uma postura que parecia dizer: ele é meu aprendiz, e o conheço bem, e tudo isso graças ao meu excelente ensinamento. As pessoas ao redor dele não conseguiram conter o suor ao ver sua reação. Ninguém era cego, todos tinham visto claramente como o véu Matsuda se comportara momentos antes. No entanto, como ele ocupava a posição mais elevada entre eles, ninguém ousou dizer nada. Bem, nesse caso, vamos convocar uma reunião de emergência. Caim, explique isso depois. Este assunto tem implicações de longo alcance, disse o véu Matsuda, pigarreando para disfarçar o desconforto e adotando um tom sério. Descobrir um novo tipo seria um evento monumental para toda a Liga Pokémon. Falar sobre algo tão importante num lugar como este não faria justiça ao tema. No entanto, os antigos Matsuda e Sycamore sabiam o que estavam fazendo. Eles entendiam que algo dessa magnitude precisava ser apresentado a um grupo mais amplo, pelo menos com a presença de especialistas reconhecidos como testemunhas. Em pouco tempo, os dois dispositivos de comunicação começaram a tocar sem parar. Enquanto isso, Steven e os outros finalmente tiveram a chance de falar com Caim. Os treinadores sentados à frente deles, como Dianta e seu grupo, ficaram igualmente surpresos. Embora já suspeitassem de algo, não haviam tomado nenhuma providência porque as implicações de tudo aquilo eram simplesmente vastas demais. Caim, o que você está dizendo é verdade? Existe mesmo um novo tipo? Perguntou Phoebe, sentando-se ao lado de Caim, com os grandes olhos cheios de curiosidade. Caim assentiu com um sorriso. Não era que eles duvidassem de Caim, mas o conceito era realmente impressionante. Incrível, Caim, simplesmente incrível. Seven, sem saber o que mais dizer, fez um sinal de positivo em aprovação. Ele se lembrou da primeira vez que conheceu Caim. Eles estavam em um vagão de trem magnético em Johto. Naquela época, Steven pensou que Caim era apenas um jovem com potencial, alguém com quem se podia conversar, mas claramente menos talentoso do que ele próprio. No entanto, à medida que se conheciam melhor, a opinião de Steven sobre Caim mudou repetidamente, até que ele admitiu que Caim era um gênio, superando até mesmo a sua própria. Se não fosse pelo apoio da família Stone e da Devon Corporation, Steven provavelmente não teria conseguido superar Caim. É tão frustrante. Além do dinheiro, eu não valo nada, pensou Steven. Caim certamente representou um grande desafio para os contemporâneos de sua geração. Era como se todos tivessem passado o ensino fundamental estudando em silêncio, competindo pelas melhores notas, e de repente alguém anunciasse: já aprendi tudo o que precisava para entrar na universidade por conta própria e agora estou me preparando para a pós-graduação. Que impacto! Entretanto, as batalhas continuaram e alguns treinadores saíram para competir. Contudo, a maioria havia parado de prestar atenção. Afinal, era apenas a fase dos 16 melhores. Para os treinadores sentados ao lado de Caim, chegar a essa fase não era um desafio. Superado o desconforto inicial, Dianta e seu grupo começaram a interagir mais com Caim e seus amigos. Os dois grupos rapidamente encontraram um ponto em comum. No entanto, nenhum deles perguntou novamente sobre o tipo fada, eles sabiam que a informação seria revelada oficialmente mais tarde. De repente, Caim sentiu um ar frio e penetrante direcionado a ele por trás. Enquanto conversava, ele virou ligeiramente a cabeça, o suficiente para notar, pelo canto do olho, uma figura vestida de vermelho encostada em uma parede próxima. Foi Malva quem mais tarde se tornaria a Elite 4 dos Pokémon do tipo Fogo da região de Kalos. Embora Malva fosse uma competidora promissora de Kalos naquele momento, ela não estava entre as treinadoras mais proeminentes como Diranta e as outras. Seu talento era um pouco inferior.
Ela havia sido eliminada entre os 32 melhores. Aí não tinha certeza se ela já havia entrado em contato com a equipe Flare. Se tivesse, ele precisava admitir que incluí-la na lista de competidores provavelmente isso custou bastante esforço. Contudo, por agora, Caim decidiu não se preocupar com ela. Sua prioridade era garantir o reconhecimento por sua descoberta do tipo fada. Com seu nível atual de força, e considerando que nem a equipe Aqua nem a equipe Magma haviam surgido em Oem ainda, Caim tinha alguma capacidade de autoproteção. Ser o descobridor do tipo fada poderia lhe trazer benefícios significativos. Depois de algum tempo, o véu Matsuda e Shikamori voltaram às pressas. Parecia que já tinham terminado de fazer ligações e avisar figuras importantes da liga. Agora cabia a ele gerenciar a situação. Caim, venha. Vamos conversar em outro lugar, disse o véu Matsuda assim que entrou. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e foi embora. Shikamori teve a mesma intenção. Caim tocou no ar quando esteve, um tanto confuso, mas seguiu o véu Matsuda. Dianta e os outros se entreolaram antes de decidirem segui-los. Até mesmo Malva, que observava em silêncio, hesitou por um momento antes de se juntar ao grupo. O salão estava agora vazio, exceto pelos treinadores que precisavam se preparar para a próxima batalha. Ao saírem, um grupo de pessoas vestidas como funcionários já os aguardava à porta. Guiados por eles, chegaram a uma grande sala de reuniões com uma enorme mesa no centro. Era a sala principal do estádio do torneio de Sinnoh, reservada para discussões oficiais. Em pouco tempo, mais pessoas entraram carregando computadores e projetores. Imagens holográficas começaram a aparecer na sala. Ain reconheceu algumas das pessoas projetadas, enquanto outras lhe eram desconhecidas. No entanto, era evidente que muitos dos presentes eram membros de alto escalão da Liga. Não apenas de uma região específica, mas de toda a Liga em geral. Ain não esperava que o anúncio de sua descoberta reunisse tantas figuras importantes. Isso se devia em parte ao fato de o véu Matsuda ter se certificado de que o que Cain estava dizendo era altamente provável. Em outras palavras, o tipo fada seria oficialmente apresentado naquele dia. Por isso, muitos oficiais de alto escalão queriam estar presentes para testemunhar esse evento histórico. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 770-769. Pokémon do tipo dragão estão em apuros. As imagens holográficas surgiram uma após a outra, exibindo diversas figuras imponentes com expressões sérias. Ain reconheceu Huan, o presidente da Liga OEM, juntamente com vários membros veteranos da Liga. Entre eles estavam o professor Carval, que estava em Paletton, na região de Kanto, o professor Bétola, da região de OEM, e outros renomados especialistas em pesquisa Pokémon de várias regiões. Cada pessoa presente era uma figura proeminente. Caim, você mencionou que descobriu um novo tipo? Isso é verdade. Se não tiver certeza absoluta, talvez seja melhor se desculpar com todas essas pessoas ilustres por tê-las feito vir até aqui em meio às suas agendas lotadas. No entanto, mesmo que seja apenas uma hipótese sobre um novo tipo, você já fez mais do que o suficiente, disse Juan, quebrando o silêncio. Caim olhou para Juan, compreendendo que ele estava tentando protegê-lo. Se a descoberta se revelasse incorreta após reunir tantas figuras importantes, isso poderia prejudicar seriamente a carreira de Caim na liga. Juan estava preparando o terreno para uma possível retirada sem grandes consequências. Caim agradeceu e silenciosamente com o ar, mas seu rosto permaneceu confiante. Ele olhou ao redor, observando as pessoas presentes, e assentiu com a cabeça. Agradeço sinceramente a todos por terem dedicado um tempo para me ouvir. Embora eu não possa garantir com absoluta certeza, estou 70% seguro da minha descoberta. Caim evitou afirmar isso categoricamente. Às vezes, deixar os fatos falarem por si mesmos era a melhor estratégia. De repente, de um dos projetores vazios, ouviu-se uma voz: Você também está aqui, Oak? Ao ouvirem essa voz, as expressões de todos na sala tornaram-se ainda mais sérias. A importância do assunto havia aumentado visivelmente. Ficou claro que até mesmo uma figura de tão alto escalão havia sido alertada. O professor Carval, após um breve momento de surpresa, soltou uma risada. Ah, eu só estava de passagem. Mas eu conheço o Caim, e se ele diz que tem 70% de certeza, eu acredito nele. Então, Carval piscou para Caim, sinalizando para ele não se preocupar. No campo da pesquisa Pokémon, a autoridade do professor Carval era inigualável. Se ele apoiasse a descoberta de um novo tipo, todos sabiam que ela devia ser levada a sério. Muito bem, Caim. Então, prove sua teoria, insistiu Juan.
Naquele momento, Caim já era um líder de ginásio proeminente na região de Oem e uma das figuras jovens mais promissoras apoiadas pela Liga Oem. Portanto, era lógico que Huam, como presidente da região, se pronunciasse. Caim assentiu com a cabeça. Diante desse grupo de autoridades de alto escalão, sua calma e compostura permaneceram intactas, o que impressionou muitos. Era evidente que alguém com tal caráter não seria propenso a fazer afirmações precipitadas. Caim pegou uma pokebola e libertou Florges. Com um gesto, ele acalmou Florges, sinalizando para que ela simplesmente ficasse parada. Uma graciosa Florges de um branco puro erguia-se ereta e serena. Este Pokémon se chama Florges e aqueles presentes da região de Kalos provavelmente a reconhecerão, começou Caim. Ao ouvirem isso, os representantes de Kalos assentiram. Florges era um Pokémon nativo da região de Kalos, mas devido à falta de um tipo atribuído, não havia sido oficialmente registrado na Pokédex da Liga. Florges. Então esta é Florges. Caim, quando tiver tempo, poderia enviá-la para mim para uma análise detalhada? Exclamou o professor Carvalho, ignorando o protocolo do momento. Imediatamente, várias pessoas presentes levaram as mãos à testa em sinal de exasperação. Professor Wack. Sempre o professor Wack, pensavam muitos. Por favor, Wack, deixe-o terminar primeiro, interveio Juan com um sorriso cansado. Embora fosse o presidente de OEM, Juan era originário de Canto, então conhecia bem o professor Carvalho. Wack, percebendo seu erro, riu nervosamente. Ah, claro, claro. Caim, por favor, continue. Aim, embora um tanto divertido, compreendeu que a paixão do professor Carvalho por Pokémon era genuína. Flores é a forma evoluída de Floete, um Pokémon que só pode evoluir usando uma pedra brilhante, explicou Caim. Entre os presentes, Steven Stone assentiu silenciosamente, lembrando-se de que Caim lhe pedira ajuda para encontrar uma pedra brilhante de qualidade superior ou suprema. Agora ele entendia o propósito daquele pedido. Na verdade, tanto Florges quanto Floete, assim como sua forma básica, Flabébé, pertencem ao tipo Fada. Sycamore, essas três espécies não foram classificadas em nenhum tipo em Kalos, certo? Perguntou Caim. Isso mesmo, respondeu Sycamore sinceramente, ignorando o ar de desaprovação do presidente de Kalos. O presidente de Kalos não pôde deixar de suspirar diante da franqueza de Sycamore. Com essa resposta, Caim prosseguiu. Essas espécies são Pokémon do tipo Fada. Deixe-me designar esse tipo com esse nome. Agora, vou demonstrar as características do tipo Fada. Caim deu a ordem. Florges, use terreno nebuloso. Embora Florges nunca tivesse usado esse golpe em uma batalha oficial, ela o havia praticado o suficiente em situações de treinamento. Em questão de segundos, a sala de reuniões foi envolvida por uma fina névoa roxa. Todos os presentes notaram a mesma coisa, um novo movimento. O surgimento de novos movimentos sempre acompanhou a descoberta de um novo tipo. Os pesquisadores de Kalos, ao avistarem a névoa, pareceram compreender pela primeira vez o nome oficial da manobra que tantos havia intrigado. Caine explicou: o movimento Misti-Terrain cria um terreno especial que persiste por um tempo. Dentro desse campo, qualquer Pokémon que tocar o chão não pode sofrer condições de status ou confusão. Mais importante ainda, os movimentos do tipo dragão têm seu poder reduzido pela metade. Caine lançou uma bomba com essa revelação. A sala mergulhou em completo silêncio. O impacto foi evidente, especialmente entre os treinadores especializados em Pokémon do tipo dragão que compreenderam as implicações. Caim, você tem certeza? Perguntou o professor Carvalho com uma expressão séria. Absoluta certeza, respondeu Caim firmemente. Naquele momento, uma única conclusão surgiu na mente de todos os presentes. Os Pokémon do tipo dragão estão em apuros. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco. Capítulo 770, o tipo Fada. Com certeza há pessoas aqui que usam Pokémon do tipo dragão. Alguém pode se voluntariar para tentar, não importa qual seja sua escolha, disse Caim. Imediatamente, usuários daqueles da região de Kalos se voltaram para Dasna. Dasna vestia uma roupa que lembrava a de uma xamã tribal, mas sua personalidade era extremamente gentil. Ela estava sempre disposta a ajudar os outros e tinha um sorriso acolhedor no rosto. Dizia-se que seus avós eram da cidade de Celestic, na região de Sinnoh. Devido a essa ligação, Dasna decidiu se especializar em Pokémon do tipo dragão. Quando Dasna percebeu que todos a encaravam, um leve rubor surgiu em suas bochechas. Contudo, ela não hesitou. Sacou uma Pokébola e, dentro do campo de névoa, invocou seu Pokémon. Diante do grupo, apareceu um Pokémon com a cabeça completamente vermelha e o corpo azul claro. Dewgong.
um Pokémon registrado como tipo dragão na região de Unova. Entre os presentes, muitos o reconheceram imediatamente. Embora não fosse um dos tipos dragão mais notáveis, sua natureza puramente dracônica o tornava perfeito para este teste. Asterisco asterisco Pokémon asterisco asterisco Drudigom azul claro. Asterisco asterisco sexo asterisco asterisco masculino. Asterisco asterisco nível asterisco asterisco 52. Asterisco asterisco tipo asterisco asterisco dragão. Asterisco asterisco habilidade asterisco asterisco pele rasper. Asterisco asterisco item segurado asterisco asterisco nenhum. Asterisco asterisco movimentos de ovo asterisco asterisco presa trovejante, garra esmagadora, cauda de ferro, garra metálica. Asterisco asterisco movimentos básicos asterisco asterisco o ar malicioso, arranhar, afiar garras, mordida, cara assustadora, fúria do dragão, cote, triturar, lascar, vingança, cote noturno, cauda de dragão, escalada em rocha. Asterisco asterisco golpes aprendidos asterisco asterisco soco trovão, pulso do dragão, fúria, conco, ataque de raiva. Asterisco asterisco movimentos teme asterisco asterisco protect, Dragon Claw, Airquack, Flamethrower, Walk Tomb, Walk Slide. Caim aproveitou a oportunidade para analisar as informações de Drudigon com seu sistema. Seria útil coletar esses dados caso ele enfrentasse Dasna no futuro. Nunca é demais estar preparado. Mestre, poderia enviar um de seus Pokémon para receber o ataque de Drudigon? Perguntou Caim, dirigindo-se ao seu professor. O véu Matsuda lançou-lhe um olhar de reprovação, compreendendo perfeitamente o que Caim pedia, usar um de seus Pokémon para testar o efeito do ataque enquanto ele próprio se abstinha de fazê-lo. Com um suspiro, pegou uma Pokébola e invocou seu parceiro, Charizard. Dasna apenas assentiu com a cabeça. Drudigon, use garra de dragão no Charizard, ordenou ela. Ah! Com um rugido, as garras de Drudigon foram envolvidas por uma densa energia do tipo dragão e atingiram Charizard em cheio. Plane. Charizard ergueu a mão para bloquear o ataque com uma expressão serena. Essa força não era suficiente para preocupá-lo. Ainda deu a próxima ordem: Florges, remova o terreno nebuloso. Dasna, por favor, faça Drudigon atacar novamente. Seguindo as ordens de Caim, Florges dissipou o terreno nebuloso. Dasna, sem dizer uma palavra, ordenou que Drudigon usasse garra de dragão mais uma vez. Desta vez, o resultado foi notavelmente diferente. Embora Charizard tenha levantado a mão novamente para bloquear o ataque, era evidente que seu braço cedeu ligeiramente com o impacto. Seu rosto demonstrava mais esforço do que na primeira tentativa. Como treinador de Charizard, o véu Matsuda foi o primeiro a perguntar como ele estava se sentindo. A resposta foi clara: o segundo ataque tinha sido quase 2 vezes mais forte que o primeiro. O silêncio reinou mais uma vez. Mesmo Dasna, apesar de sua natureza gentil, não conseguiu esconder seu espanto com o efeito do movimento terreno nebuloso. O pensamento de todos era claro: a supremacia dos tipos dragão estava em perigo. Aim prosseguiu com a demonstração, fazendo Flores usar o golpe Explosão Lunar, um golpe do tipo Fada. Esse novo golpe também era desconhecido para muitos dos presentes. Na verdade, golpes do tipo Fada são eficazes contra Pokémon do tipo Dragão. No entanto, considerando que Dasna participará de competições futuras, não é apropriado usar seus Pokémon para mais testes, explicou Caim após a demonstração. Nesse momento, foi Sycamore quem deu um passo à frente. Então vou usar meu Garchomp. Ele é perfeito para este teste, disse ele com confiança. Com essas palavras, o majestoso Garchomp apareceu na sala. Comparado ao Drudigon de Dasna, este Garchomp parecia o verdadeiro rei entre os Pokémon do tipo Dragão. O Garchomp de Sycamore era um Pokémon de nível de elite, um verdadeiro representante de treinadores de alto nível. Ain ordenou que Florges usasse Explosão Lunar novamente. Embora o ataque não tenha causado danos graves a Garchomp, ficou claro que este sentia uma repulsa natural à energia do tipo Fada. Após uma breve conversa com seu Pokémon, Sycamore confirmou o óbvio: o golpe Explosão Lunar era altamente eficaz contra Pokémon do tipo Dragão. Nesse ponto, quase todos os presentes aceitaram que o tipo Fada era uma nova realidade. A introdução de novos golpes, suas propriedades únicas e como eles afetavam os Pokémon existentes foram provas suficientes. Caim, você tem mais golpes do tipo Fada que possamos observar? Perguntou o professor Carvalho. Caim assentiu com a cabeça e pediu a Florges que demonstrasse outros movimentos, incluindo Voz Desarmante, Escudo de Flores e Vento de Fada. A reação do grupo foi unânime. A existência do tipo Fada era agora praticamente incontestável. Era evidente que esse novo tipo traria uma mudança radical no equilíbrio das batalhas. Os olhares dirigidos a Caim eram uma mistura de admiração e espanto.
Ele era jovem, mas havia conquistado o que nenhum pesquisador mais velho havia conseguido: identificar um novo tipo. Isso encheu alguns de orgulho, mas também provocou um leve constrangimento em outros. Enquanto isso, os membros da Liga Kalos olhavam com inveja para o presidente Juan, que observava a cena com a expressão mais calma. A região de Oen havia conquistado uma vantagem significativa com talentos como Caim e Steven. Antes de concluir, Caim mencionou outros detalhes sobre o tipo Fada, incluindo sua eficácia contra os tipos Sombrio e Lutador. Embora o impacto mais significativo fosse sobre os Pokémon do tipo Dragão, os outros tipos também seriam afetados. Finalmente, uma voz sem projeção visível se pronunciou. Todos ficaram sérios ao ouvi-lo. Caim, você se saiu muito bem. A aliança precisa de pessoas como você. Não tema represálias, suas contribuições serão reconhecidas. Este novo tipo, Fada, levará seu nome. Os detalhes finais serão anunciados em breve. Esta reunião está encerrada. Após as palavras, os hologramas começaram a desaparecer. Cada líder retornou às suas tarefas, ciente do impacto que essa nova informação teria no mundo Pokémon. O tipo Fada estava pronto para mudar tudo. Asterisco asterisco fim do capítulo asterisco asterisco.